Só rapidinho, porque aqui a gente tem hoje, eu vou falar, é um dos homens que batalha há muitos anos pela saúde da mulher. E mais do que isso. Como vai? Tudo bem, doutor Basval? Muito obrigado. Batalha também, gente, sabe pra quê? Pra dar saúde, tranquilidade à mulher, o direito da mulher escolher um parto normal também, e o direito do filho também, poder nascer com uma margem muito maior de saúde e segurança, que o parto normal traz isso, né, doutor Basval? Quantos anos essa dedicação? Esse ano, 51 anos Olha aí. de profissão e mais 2 antes da faculdade. Olha aí. Então, durante a faculdade, são 53 anos que eu ando pegando esses bebês. Olha aí. E tendo o prazer e o carinho de cuidar dessas mulheres que estão vivendo essa experiência tão rica, né? Olha, vamos desmistificar hoje essa história com os nossos mitos e verdades, as explicações do Dr. Cláudio Basval sobre cesárea e parto normal. Vamos para o primeiro Vamos mito? Ó, vamos ver se é Sim. mito ou verdade. Em geral, as cesáreas são mais arriscadas e podem trazer prejuízos para a mãe e para o bebê. Não tenha dúvida. Uma A verdade, cesárea é um né? ato operatório. Uma cirurgia, É né? uma cirurgia, com todas as implicações, não é? Com todos os riscos de infecção, de lesão de órgãos e, mais ainda, sobre o bebê de poder não estar em condições ainda pronto para nascer. Portanto, o parto normal é o normal. Mas mesmo quando o bebê está pronto para nascer, dizem que na hora que o bebê nasce, obviamente o corpo da mulher não é assim, não é um cano, gente, reto. Sim. Então todo o pulmãozinho do bebê vai sendo massageado pela estrutura óssea também da mulher, para quando ele nascer, ele já ter um respiro e conseguir, a partir desse estímulo natural, respirar da forma correta. Isso é uma verdade? O que você diz é perfeito, só que não é bem nos ossos da mulher. É a musculatura? O bebê está contido dentro de um órgão oco, muscular, cheio de líquido, e o neném na posição mais habitual, que é 98%, está com a cabeça para baixo. Muito bem. Então, quando a criança vai nascer, a natureza foi muito sábia. Ele bota a cabeça, é uma manobra, a cambalhota fetal, ela já mergulha, ela diz, vou sair, vou chegar no mundo de fora. Então, o que acontece? Quando o útero trabalha, ele vai expelindo a criança, estimulando, né? E vai fazendo com que a criança mergulhe na pelve, na bacia da mulher, vai sendo, o útero comprime o tórax da criança, comprime os pés do bebê, que não é inerte, ele também faz força com os pés. A expulsão. Isso é visto em imagens. Então, o que vai acontecer? No momento que ele está sendo espremido, ele vai saindo e quando ele chega do lado de fora, o tórax que foi comprimido, faz... E aí ele tem aquele... A primeira... Respirar, né? Inspiração. Por isso, inspiração é vida. Inspiração é poesia. Né? Eu agora me engasguei porque eu inspirei mal. Então, na realidade, quando a criança ela chega no mundo de fora, ela dá a sua... É vida. Até porque, quando a pessoa morre, diz, fulano expirou. Ele joga a última golfada de ar para fora, ele morre. Então, vida é isso. Então, de fato, o parto normal facilita muito a boa e poupa a criança das repercussões respiratórias que são muito grandes no parto cesáreo em relação ao parto normal. Vamos ver. Acho que é uma pergunta de telespectadora que chegou pra gente. Sim. É verdade que após 6 horas do rompimento da bolsa, temos que fazer cesárea obrigatoriamente? Pergunta a Márcia Pires de Carapicuí. Não, não é exatamente isso, não. Na realidade, a ruptura de bolsa predispõe à possibilidade realmente de infecção ascendente. Bactérias que vão vir porque houve comunicação direta da cavidade uterina da bolsa, que é estéril, e vão subindo bactérias e no correr das horas, nós não deixamos muito mais do que 8 horas, 12 horas e tentamos aí sim, dependendo da idade da gestação, porque você pode ter um bebê prematuro, então você fica. O que eu faço? Eu tento segurar até o momento em que ele tem uma certa condição de nascer, se não, eu tento a indução e se não resolve, aí vai para uma cesárea. Mas não é sempre obrigatoriamente, depende da fase e depende das condições da paciente. Vamos ver mais um mito ou verdade? Um beijo para você, viu, Márcia? A cesariana é obrigatória caso o cordão umbilical esteja enrolado no pescoço do bebê.
Naninha. Até porque, veja bem, o reconhecimento de uma volta, 2 voltas, 3 voltas, essa história toda, é difícil até pelo ultrassom, que é um método que dá para você, mas eu acho que tem havido um pouco de exagero, às vezes, e que pode estar funcionando como uma indicação espúria de cesárea. Eu acho que isso não pode. O cordão é longo, o cordão é elástico, ele tem uma textura própria, ele se alonga. E não enfoca o bebê? Como não é uma corda rígida, ele tem um jogo, ele é longo e, portanto, quantas vezes a gente vai fazendo um parto normal, vê a circular, passa o dedinho no pescoço do bebê, quando ele, antes de nascer, faço isso, não tem circular, beleza. Se tem, desfaço a circular, passa por cima como uma corrente, sim, você tira aqui assim e o bebê nasce. Então, isto absolutamente não é... Não, até porque não tem esse diagnóstico preciso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente vê que o número de cesarianas tem aumentado demais, principalmente no Brasil. Muito. Pelas mulheres que muitas vezes têm um medo da dor do parto. Eu tive 2 partos normais. Claro que varia de mulher para mulher. Sim. Mas quanto mais segura e tranquila está a mulher, porque aí vem do emocional, mais fácil será esse parto. Regiane teve os filhos também para parto normal. Sim. Eu ainda sou boa, como se diz popularmente, parideira. Meus filhos nasceram rápido. O dela, ela teve, se eu não me engano, um trabalho de parto de 12 horas. Então, quer dizer, há a necessidade de um médico também orientar essa paciente do que seria melhor para ela e o bebê, sem pensar que é mais fácil para o médico marcar a cesárea, porque ele consegue fazer muito mais cesáreas por dia, e planos de saúde muitas vezes também orientam isso, porque se ganha mais, infelizmente. Sim. Acabou sendo um comércio, porque o parto normal, o médico fica ao lado da paciente por muitas horas, né? Muitas horas, e eu vou dizer o seguinte, uma cesárea não sai muito mais barato, porque a cesárea tem anestesista, sistemático, uma equipe mais completa, cirurgião, primeiro auxiliar, instrumentadora. Mas você faz mais do que parto normal por dia, aí né? Faz. Agora, na realidade, a minha colocação é assim: parto, cesárea, método que vai ser seguro, indolor, sem sofrimento, isso, meu bem, não acredite. Pode ser que na hora você vai estar anestesiado. Por que não se autoriza e não se faz as anestesias sempre contribuindo a paciente para o parto normal? Se esse é o medo da dor. Mas você sabe que o meu filho mais velho eu fiz sem anestesia. Sim. Nasceu rapidinho. O segundo, a médica achou melhor fazer com anestesia. Mas não mudou muita coisa. Eu acho que vai mais da segurança que a gente tem e também a segurança que o próprio médico vai te passar. Porque em alguns casos, claro, meus filhos nasceram pequenininhos, mulheres que têm bebês grandes, aí é mais complicado. Então, esse papo e essa confiança com o médico é extremamente importante, né? Muito importante. E a dor não é tão maior, eu vou lhe dizer. Uma cólica intestinal é bem pior. Olha, a natureza, ela é perfeita. Quando você tenta interferir com a natureza, a resposta vem. Eu brinco dizendo muitas vezes, o bebê vai nascer com o médico, sem o médico, ou apesar do médico. É verdade. Entendeu? Então, se o parto normal, se ele está num processo de evolução satisfatória, não vamos atrapalhar, temos que acompanhar. E é onde eu vou insistir num ponto, se você me permitir. Claro que vou. Nós precisamos trabalhar em equipe. O grande erro, e se houver oportunidade, é assim: o problema é a estrutura que está errada há muitos anos. É preciso se mudar, se criar uma geração de obstetras, de profissionais que vão atender o parto, estar dando cobertura, mas temos que fazer e resgatar uma profissional que está faltando. É a antiga parteira, não a curiosa, é aquela obstetriz, é a enfermeira obstétrica. E a minha equipe, eu trabalho com enfermeira obstétrica, uma assistente e anestesista se preciso. Mas essa pessoa, essa mãezona, ela chega junto, ela acompanha o tempo inteiro. Que colo que dá. Sim, dá uma segurança para a mulher, né? E as obstetrizes podem trabalhar como era antigamente. Eu, quando fiz faculdade, isso há mais de 50 anos atrás, eu tinha as enfermeiras, as parteiras que faziam parto. Cadê elas? Foram alijadas das suas funções. Hoje tem função administrativa. Por favor, vamos voltar às parteiras, às obstetrizes. Elas vão nos ajudar a aumentar muito o parto normal. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos lá. O maior número de cesáreas coincide com o aumento de bebês prematuros.
É verdade, doutor? De fato, como nós não temos uma precisão, com precisão exata, muitas vezes os bebês em cesáreas agendadas são tiradas um pouco antes da hora. É verdade que o pulmão não está maduro? Não está maduro, exatamente. Então, o que vai acontecendo? Vão ocorrendo transformações químicas no pulmão, liberação de substâncias que vão levando à maturidade pulmonar. O que é isso? Quando o bebê ele inspirar, as trocas respiratórias, quando ele vai puxar o oxigênio de fora para expelir, aquele pulmãozinho, os alvéolos não estão prontos. Então, essas trocas respiratórias não são equilibradas. Por isso, os bebês nascidos de cesárea, sobretudo na prematuridade, vão ter doenças respiratórias no momento e muito tardiamente continuam, com alergias respiratórias e tendência a doenças respiratórias na idade para frente. Claro que se o bebê está para nascer de uma forma prematura, Sim. Antes você fazer essa cesárea, né, e proteger a vida do bebê, do que arriscar. Mas se não há por que arriscar, para que correr esse risco? Não se deve. Você pode esperar fazer um parto normal, né? Eu digo que a cesariana, que é uma solução maravilhosa, eu jamais poderia aqui de público estar dizendo que a cesárea não presta. Não, presta. Ela tem as suas indicações absolutas, mas o meu protesto é assim. Foi a solução de um problema que vem salvando vidas humanas, tanto de mãe como de criança, mas que transformou aquele ato de nascer, que é a coisa mais singela. Hoje a cesárea é um ato banal para nascer. Né? Banalizou. Então a forma de nascer é cirúrgica e não é bem assim. Sem falar que a mulher se recupera muito mais rapidamente, o corpo dela também, de um parto normal, né? Totalmente diferente. Uma paciente operada, a recuperação imediata e a posteriori para ela cuidar do próprio bebê. E tem um lado muito, muito importante que eu sempre me preocupei. Há uma pessoinha lá dentro que está ávida para nascer, que vai chegar nesse mundo de fora e ela precisa de alguma maneira saber, estou chegando. Todas as transformações emocionais ou químicas vão passando naquele processo para que ela diga, agora é hora de nascer. E quando se arranca o bebê é outro. É um processo que a psicanálise já trabalhou em cima disso. É um processo quase que de desintegração se a criança não fareja de alguma maneira através dos seus sensores e o que se libera na mãe se preparando para o aleitamento, a liberação da ocitocina, que hoje se vê muito para o lado do afeto, da prolactina, que vai aumentando para ela amamentar. Então, uma série de benefícios que você não pode, em nome daquilo que foi bom para certas condições, que é a cesárea, banalizar para todos. E esse é o meu protesto. E olha, eu vou te falar uma coisa, converse muito com o seu médico. Claro que a cesárea, como o doutor Basbal falou, é uma ótima indicação, mas para algumas mulheres, para alguns bebês, mas não para todas. E se você não estiver contente, seu médico falou que você tem que fazer uma cesárea e não te convenceu, fala com outro médico, gente. Segunda opinião. É o seu direito. Segunda opinião. Não é? Segunda opinião sempre. Sempre é importante. Sempre. Olha, eu vou passar os contatos do doutor Cláudio Basbal. O site é o www.claudiobasbal.med.br. No Facebook, Clínica Promatrix. Lá você tem todas as informações. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela dedicação. Obrigado mesmo pelo convite. Esse é um médico, é um homem que batalha muito pela saúde e o direito da mulher.